Haja alegria. Haja Casal Garcia. Francisco Seixas da Costa comemora em breve 65 anos. A data, mais do que quantitativa, é simbólica, porque implica o fim da sua carreira diplomática, deixando o seu posto como embaixador de Portugal em França. Para trás fica uma das carreiras mais inspiradoras do mundo da diplomacia portuguesa. Gosta de livros e de gastronomia. Admira a coragem dos portugueses que emigraram e confessa que nunca sente saudades. Eu era funcionário bancário. Quando era estudante, interessava-me muito por questões internacionais. Escrevia até uns artigos nos jornais de província sobre política internacional, mas não tinha uma apetência específica pela carreira diplomática. Aliás, nunca achei que a carreira diplomática fosse alguma coisa que me viesse a acontecer na vida. E um dia estava no serviço militar e encontrei um colega que era diplomata e que me diz que há um concurso para a carreira diplomática. Eu era funcionário bancário, pensava, acabado que fosse o serviço militar, regressar à minha função, mas decidi por curiosidade, mas por mera curiosidade, e até eu diria quase como desafio a mim próprio, fazer concurso. O tempo era muito complicado, era o tempo de 1974, eu estava no serviço militar, e não só estava no serviço militar, era adjunto da Junta de Salvação Nacional que tinha feito a Revolução, e a minha vida era de facto muito intensa. E fiz o concurso, confesso, com total e completo desportivismo, lendo o mínimo que havia para ler, e entrei. Eu não fiquei muito bem classificado, nós entramos na altura cerca de 15, eu fiquei a meio da tabela. Eu gosto muito de ser funcionário público, gosto muito de ser servidor público, tenho um grande orgulho em servir o Estado. Agora o Estado não está na moda, mas para mim continua a ser um elemento essencial da vida, e por isso mesmo de representar o Estado no exterior. Eu diria que é até mais interessante do que representar o Estado no interior, porque cá fora pressentimos mais o que são os interesses nacionais e estamos mais numa linha da frente de combate pelos interesses nacionais. E, portanto, no fundo, acabei por realizar o meu sentido de serviço público numa carreira que, manifestamente, é uma das carreiras que melhor serve Portugal. A Noruega é o primeiro posto, quer dizer, o primeiro posto é como o primeiro amor, a gente pode ficar desligado, mas nunca esquece. E eu tinha 30 anos, quer dizer, portanto, eu entrei para o Ministério, fiquei bastante tempo em Lisboa, eu não queria sair de Lisboa por várias razões de natureza pessoal, e depois fui um pouco para a Noruega sem querer, eu não pedi para ir para a Noruega, colocaram-me na Noruega. E um dia acordei com um telefonema a dizer: foste colocado na Noruega. Bom, e portanto... Bom, pensa-se imediatamente, quer dizer, que como na altura não havia internet nem Google, vai só aos livros ver o que é que eu posso fazer na Noruega. A Noruega era uma embaixada pequena, muito pequena, era o embaixador, o secretário de embaixada, que era eu, e depois um grupo de funcionários administrativos. Foi a única embaixada pequena que eu tive. A partir daí só tive em grandes embaixadas com imensa gente. Foi uma experiência muito interessante, foi a primeira, no fundo, a primeira vez que um diplomata vai para o estrangeiro, é uma espécie de banho de uma nova realidade, dos usos e costumes da diplomacia, e é bom até que comece por um pequeno posto, e é bom que tenha embaixadores que o ajudem no início. Depois daí foi para Angola em guerra civil, com recolher obrigatório, não havia nenhuma loja em Luanda, nenhuma. Quando digo nenhuma, havia uma livraria com livros antigos e algumas revistas soviéticas. Não havia nada à venda, portanto tudo tinha que se mandar vir por mala diplomática, etc. A vida era muito complicada, mas foram 3 anos e meio interessantíssimos, fiz imensos amigos angolanos e portugueses, alguns dos quais mantenho ainda hoje. Portanto, foi uma vida muito complicada. Depois, foi um desafio fortíssimo, a vida era muito difícil, a situação era complexa, as relações entre Portugal e Angola eram péssimas, convém dizê-lo. Portugal era atacado todos os dias na imprensa angolana, eram outros tempos, era um tempo complicado da recuperação do relacionamento bilateral, que hoje é magnífico. O facto de haver o recolher obrigatório significa que há problemas de segurança. Eu não era embaixador, eu era secretário de embaixada, e algum risco. Às vezes a gente saía de Luanda, só podia ir 70 km a sul, 30 km a norte e 30 km a leste, portanto, o resto era ao mar. E, portanto, digamos que não era por acaso que essas limitações existiam.
portanto, digamos que havia algum risco, mas não era um risco se as pessoas tivessem cuidado. Mas só para lhe dizer, todas as noites, eu diria quase todas as noites, eu não me lembro em 3 anos e meio, de muitas noites em que não tivesse havido tiroteios durante a noite. Quer dizer, em Luanda. E, portanto, apesar de tudo, tem algum risco. E havia outros riscos de natureza de saúde. Eu próprio acabei por ter alguns problemas de saúde, porque o problema das águas, o problema das comidas, da dificuldade de arranjar coisas, e a gente não sabia bem o que é que arranjava às vezes e como é que as coisas estavam e tal. Bom, era muito complicado, mas foi um período profissionalmente muito interessante. Depois vim para Lisboa, tive uns tempos em Lisboa, Reino Unido. O Reino Unido, Londres é uma cidade magnífica, era uma cidade fantástica, muito trabalho, eu era número 2 na Embaixada. Tinha imenso trabalho, mas foi um período muito interessante e gostei imenso de estar em Londres. É uma relação com Portugal clássica, histórica, embora mais tradicional do que propriamente substantiva. Foi muito interessante também. Depois regressei a Lisboa, estive no governo 5 anos e meio e fui para Nova Iorque. Nova Iorque é uma experiência fantástica de negociação. Daí fui para Viena, onde fui para a presidência portuguesa da Organização de Segurança e Cooperação na Europa. Outra experiência curiosíssima, onde eu aprendi imenso sobre a Ásia Central, sobre o Cáucaso, sobre a Rússia, sobre as relações, digamos, das tensões, digamos, neste mundo euroasiático. E depois Brasil, que foi talvez, do ponto de vista profissional, a experiência mais marcante, porque ser embaixador de Portugal no Brasil não é uma coisa vulgar. E é um tipo de relacionamento que até parece, à primeira vista, muito simples e muito transparente, mas tem grandes graus de ambiguidade e de delicadeza, porque há vários Brasis no seu relacionamento com Portugal. E, portanto, foi um pouco esta experiência. E, finalmente, a França, que é um sonho de todos nós. Pela primeira vez na minha vida, tive a oportunidade de escolher. E escolhi Paris deliberadamente. Quer dizer, foram-me dadas outras possibilidades. E eu escolhi Paris deliberadamente. Quer dizer, e, portanto, no fundo foi uma homenagem, eu diria quase que a mim próprio e ao meu passado, porque eu sempre estive muito ligado à França em termos intelectuais e em termos de interesses, e até ao meu pai, que entretanto já tinha morrido, porque o meu pai era um francófilo, digamos, ferrenho. O meu pai era funcionário bancário e tinha como hobby dar lições de francês, dar aulas de francês, explicações de francês gratuitas, durante 20 anos. A familiares, um apaixonado pela língua francesa e, portanto, no fundo foi uma homenagem, digamos, póstuma ao meu pai. Se Paris lhe deu o que esperava? Não. Deu muito menos do que eu esperava, por uma razão muito simples, quer dizer, é porque nós não estamos em Paris, nós estamos na Embaixada de Portugal em Paris. Eu pensei que podia gozar Paris e ter Paris num plano, digamos, mais lúdico, e confesso que saio daqui muito frustrado. O meu antecessor, o embaixador António Monteiro, meu grande amigo, dizia-me sempre: vais ver que o tempo corre muito rápido em Paris. E tu não podes gozar a cidade e gozar a vida em Paris. E é verdade, Paris, do ponto de vista profissional, foi uma experiência magnífica, mas precisamente por isso, talvez precisamente por isso, é um pouco decepcionante do ponto de vista do aproveitamento da cidade. Eu espero vir cá em turismo daqui a uns tempos para poder gozar a cidade. De que forma a comunidade portuguesa aqui em França, que é tão sebejamente conhecida e elogiada, de que forma foi importante para a manutenção, para a sua experiência como embaixador aqui? Eu digo-lhe uma coisa, eu tinha muito pouca experiência de comunidades portuguesas até ir para o Brasil. E a experiência da comunidade portuguesa no Brasil é uma experiência completamente diferente. Eu ainda ontem estava a discutir isso com a ministra francesa para os franceses no estrangeiro, que pediu para falar comigo precisamente sobre a experiência da imigração portuguesa. Eu gosto de usar a palavra imigração. Eu sei que muitas vezes no âmbito da comunidade portuguesa as pessoas não gostam da expressão. Eu acho-a muito digna, muito nobre. E quero dizer o seguinte: a minha experiência com as comunidades portuguesas foi uma experiência que me enriqueceu imenso. Quer dizer, e digo isto sem estar a fazer nenhum número. Eu conhecia bem, até porque o meu pai é minhoto, a minha mãe é transmontana, eu próprio nasci em Trás-os-Montes, eu conhecia bem, digamos, a aventura da comunidade portuguesa.
Agora, não conhecia bem a aventura da comunidade portuguesa em França, isto é, especificamente em França. E quero dizer que saio daqui com um profundíssimo, mas genuíno respeito pela comunidade portuguesa, pelo esforço, pela dedicação, pela capacidade de integração. Eu diria que até por vezes excessiva em termos de um certo silêncio que faz à volta de si próprio, mas pelo que ela nos dignifica, quer dizer, é uma aventura fantástica. E há uma coisa que me marcou muito na comunidade portuguesa. Logo que eu aqui cheguei, fui a uma festa, já não sei onde, uma noite, no fim de semana, e há um senhor que vem comigo a sair dessa festa, e eu perguntei-lhe de onde é que ele vinha, e ele diz, creio que de Sabugal, ou uma coisa qualquer. E disse, quando é que veio? E como é que veio? Vinha a pé. Eu disse, a pé? Mas a pé como? A pé. Veio a pé, do Sabugal até Paris. Quer dizer, eu fiquei absolutamente siderado. E depois disse-me com o ar mais natural do mundo, mas vários meus colegas e várias pessoas que eu conheço vieram a pé. Nós não nos damos bem conta do que era o Portugal dos anos 60 e do que era a tragédia dessas pessoas e o chegarem aqui a Paris sem conhecimentos, sem nada, perdidos no meio, perdidos e por vezes explorados por outros portugueses, que convém também não esquecer isso, porque isso também faz parte da aventura. Quando chegam a Champigny, mas depois também os atos de solidariedade das outras pessoas que os ajudaram e que lhes deram a mão, e depois chegamos aí ao que estamos hoje, temos 45 mil empresas com capital português, e quer dizer, temos uma comunidade que é vista por toda a gente como respeitada, como serena, como integrada, que não causa problemas, antes pelo contrário, que são pessoas de grande confiança, quer dizer, pessoas cuja seriedade é a marca delas. Eu digo, é extremamente fácil ser embaixador de Portugal em França no plano da comunidade. Hoje em dia nós vivemos numa situação de crise, uma situação excepcional. Os diplomatas não são só feitos para os momentos simpáticos e agradáveis, quando há expos, essas coisas todas que dão um bom nome ao país. São, e em particular, para os momentos em que as coisas correm mal. E, portanto, a nossa função é aqui, em primeiro lugar, ver os sinais daquilo que é a leitura francesa face à situação portuguesa, por exemplo, neste caso específico, procurar que as autoridades francesas, no quadro das decisões europeias, procurem perceber as nossas razões e procurem ajudar-nos àquilo que são os nossos objetivos e, por outro lado, magnificar da maneira que for possível aquilo que é o nosso trabalho em Portugal, aquilo que tem vindo a ser feito pelo Governo e pela população relativamente à ultrapassagem de situações muito graves e mostrar esse esforço e mostrar a valia desse esforço e a importância de nós sermos apoiados nesse quadro. E, portanto, aí está uma tarefa que é importante para as embaixadas. Por outro lado, aquilo que focou relativamente às novas vagas de imigração. É evidente que estamos perante um fenómeno diferente. Um fenómeno novo, uma imigração que não é a mesma do passado, com pessoas que normalmente vêm conseguir lugares e funções que estão abaixo das suas próprias qualificações, nomeadamente as suas qualificações académicas, o que torna a situação mais penosa para essas pessoas. E, por outro lado, são pessoas que vêm em situação diferente, estão habituadas a um outro nível de vida, vêm muitas vezes com a família, com os filhos, têm uma maior instabilidade, eu diria, porque têm mais pressa em ter sucesso, o que tem todo sentido, mas, por outro lado, também lhes são mais exigentes nesse aspecto. Mas essa exigência é natural da vida. Nós não podemos esperar que as pessoas fiquem em Champigny como se fazia nos anos 60. Portanto, por isso mesmo também tem que haver, em primeiro lugar, um apelo que eu acho que é muito importante às pessoas que já cá estão, no sentido de procurar ajudar quem chega. Em segundo lugar, tentar adaptar as próprias estruturas consulares a essa nova realidade. Mas também não ter uma expectativa relativamente, digamos, àquilo que o Estado pode fazer por elas, muito grande. Isto é, já tivemos casos de pessoas que chegam ao consulado, que batem à porta dos consulados e perguntam: eu quero emprego. Onde é que eu posso arranjar emprego? Ajudem-me a arranjar emprego. O que é que eu posso fazer? Como é que eu arranjo casa? Quer dizer,
os consulados não fazem isso. Uma pessoa em Lisboa, em Portugal, não vai à Câmara Municipal pedir casa ou pedir emprego. Quer dizer, os consulados são uma extensão do Estado português no exterior e, portanto, estão aqui para os ajudar naquilo que for possível ao nível da informação, ao nível dos contactos e da sua própria legalização, mas não podem ser, naturalmente, infelizmente, não temos meios nem vocação para poder funcionar como uma espécie de agências promotoras de emprego. Pode, exatamente. Isso, e há assistentes sociais e há estruturas de natureza social que ajudam, que podem ajudar a encaminhar essas pessoas. Mas por isso mesmo, eu penso que é extremamente importante, e nós somos um país que tem uma tradição de solidariedade muito forte, que as associações, mesmo ao nível informativo, puramente informativo, se mobilizem no sentido de acolher essas pessoas e de lhes dar algum apoio. Há uma sensibilidade perante o que se faz em Portugal neste momento, não é? Acho que sim, as pessoas estão preocupadas e pressentem que as pessoas não saem de Portugal gratuitamente. Isto é, as pessoas não saem de Portugal só porque lhes deu na veneta sair de Portugal. Saem de Portugal porque não têm soluções, porque há um desemprego que está em 15,7%, porque há uma situação social tensa, porque por vezes estão ambos os membros do casal sem emprego, porque é muito difícil sustentar situações familiares deste género e, portanto, acho que há uma justificação e há uma preocupação grande que é sentida por toda a gente. Eu recomendo, relativamente à situação portuguesa, a toda a gente, enfim, alguma calma, alguma serenidade. Não vale a pena nós entrarmos, digamos, em situações de desespero, mesmo se algumas situações de natureza pessoal o são. Mas eu acho que, individualmente, acho que as pessoas devem olhar para a situação com a serenidade que for possível ter. A França, que tem uma taxa de desemprego inferior, há naturalmente lugares para as pessoas trabalharem. O que, como digo, pode não haver lugares que estejam à altura das expectativas dessas pessoas. E por vezes, a precariedade que está ligada a esse tipo de tarefas também não é estimulante. E, portanto, eu posso perceber que muita gente tenha dificuldade em aceitar determinados empregos que não estão à altura daquilo que eles estão à espera. E isso também, ou quando os aceitam, estejam muito pouco tempo e imediatamente, quando aparece uma nova oportunidade, saiam. É algo que faz parte da vida, faz parte da ambição natural das pessoas, mas há lugares em França, é evidente que há lugares em França. Mais do que isso, mesmo para determinadas profissões, pessoas qualificadas e com alguma formação académica, há lugares em França nessa área, na área médica, na área de enfermagem, etc. Nós verificamos que há pedidos e há, inclusivamente, da parte de algumas mairies, uma procura de profissionais portugueses nessa área. Eu lamento muito que eles saiam, tenho imensa pena que venham para a França, mas porque eu acho que o destino normal de quem nasce em Portugal é ficar lá. Eu não sou nada favorável à teoria da diáspora eterna dos portugueses. A viagem é uma coisa muito bonita quando nós queremos fazê-la, mas não quando somos obrigados a fazê-la. Mas a generalidade da imagem que a comunidade portuguesa projeta é extremamente positiva em França. Mas eu nunca encontrei ninguém, mesmo antipático face a Portugal, porque também os há, que me dissesse que a generalidade da imagem não é de pessoas cumpridoras e trabalhadoras. É evidente que um caso aqui ou ali que funcione mal, as prisões francesas têm umas dezenas de presos portugueses. E, portanto, acontece em todo lado, quer dizer, mas também há presos franceses em Portugal. Portanto, nós não temos que ter... Nós o que devemos olhar é para os grandes números, e os grandes números apontam manifestamente para uma imagem de uma comunidade serena e calma. E mais do que isso, até lhe digo, esse acervo de imagem que a comunidade portuguesa criou, esse património de imagem, facilita, de certo modo, o acolhimento dos novos portugueses. Porque, no fundo, quando as pessoas olham para eles, olham também para a imagem que têm dos portugueses que já cá estão. E, em princípio, quero dizer o seguinte, eu por acaso tenho muita pena de terminar a minha carreira diplomática num momento em que o país está em crise e em que a imagem do próprio país no plano internacional sofre dessa mesma crise. Não tenho a mais leve dúvida, com toda a franqueza, que vamos sair da crise e, portanto, pode levar mais tempo, demorar menos tempo. Portugal tem 900 anos, não fechamos para obras,
E já tivemos crises bem piores do que aquela que atravessamos. Uma coisa que as pessoas às vezes não se dão conta é que esta situação, sendo grave e sendo complicada, é uma situação que é muito melhor do que muitas das outras em que já estivemos. Por outro lado, estamos numa comunidade europeia, eu sou um fiel crente nas virtualidades da nossa pertença na União Europeia, que é o espaço certo para encontrarmos as soluções para o nosso futuro. Portugal passou nos últimos 40 anos por situações complicadas, saímos de uma ditadura, e estes aspectos também as pessoas não se dão às vezes conta disso. Saímos de uma ditadura, perdemos uma presença em África, regressámos ao terreno continental da Europa, regressamos ao terreno continental da Europa, e muitas pessoas vieram da África para esse terreno continental da Europa e foram capazes de se integrar na sociedade portuguesa. Nós não temos pianoares em Portugal. Os chamados retornados, que já ninguém soube falar, desapareceram, o que é a prova provada da nossa capacidade de integração e do sucesso do seu próprio esforço de entrada na sociedade portuguesa. E, portanto, Portugal passou aqui um período turbulento, sofreu. Convém dizer também que nós não vivemos uma crise portuguesa, vivemos uma crise à escala global. Eu acho que as pessoas, por vezes, até por razões de natureza política, tendem a sublinhar excessivamente a crise portuguesa no contexto português. A crise portuguesa é uma crise europeia, é uma crise mundial e, portanto, a nossa fragilidade notou-se mais nessa crise. Outros países que são mais sólidos, que têm maior fatores de competitividade e maiores recursos de vária natureza, foram capazes de escapar aos efeitos desta crise. Não depende só de nós, mas também depende de nós e depende da nossa vontade e da nossa capacidade de trabalhar. Mas, por isso mesmo é que eu digo, o contexto europeu é o contexto que nos protege para a saída da crise. E, portanto, a minha mensagem é esta. Nós estamos, de facto, num país, num momento difícil. Nos momentos difíceis nós contamos sempre com os portugueses, todos, os que estão cá fora e os que estão lá dentro. As pessoas têm que perceber que fazem parte de um país de que se devem orgulhar. Eu não sou nada, mas mesmo nada, favorável àquele discurso de lamentação de que isto não funciona, que somos sempre assim, etc. Não é verdade. Este país funciona e Portugal funciona. Também gostava de que ficasse clara esta ideia de que nós devemos muito à Europa. Não, nós devemos à Europa o que a Europa nos deve a nós, nem mais nem menos. Se formos às prateleiras dos supermercados portugueses, estão lá os produtos estrangeiros. Se andarmos pelas estradas, estão lá os Mercedes e os Volvos e os outros carros. Portanto, nós somos um mercado europeu. E a Alemanha, a França, o Reino Unido, a Bélgica, a Dinamarca ganhou imenso com o mercado português. E ganhou imenso com, por exemplo, as empresas estrangeiras que foram para Portugal trabalhar e os contratos que ganharam à luz dos fundos europeus. Os fundos europeus não são uma dádiva para os nossos lindos olhos. Os fundos europeus são o natural reflexo do equilíbrio interno dentro da União Europeia. Não devemos nada à Europa. Não devemos nada à Europa. A Europa nos deve nada a nós. Isto é um jogo de soma positiva. A paz social que vivemos em Portugal, hoje em dia, não obstante a situação grave, é um fator extremamente positivo para a Europa. A Europa não lhe interessa viver com sociedades desarranjadas no plano interno. E, portanto, é na Europa que também vamos encontrar as soluções de futuro, mas é nos portugueses que estão as soluções de futuro. Eu costumo dizer que, e não digo isto com qualquer tipo de louva-minha para a comunidade, as pessoas que saíram de Portugal, por razões económicas, provaram, se calhar, melhor do que os portugueses que estão em Portugal, a sua capacidade e a sua audácia e a sua vontade de fazer coisas. E, portanto, nós precisamos muito dos portugueses que estão cá fora. E estou muito convicto que, mesmo que agora tenhamos uma nova onda de imigração e que essa onda de imigração leve muita gente qualificada em Portugal, e não é por acaso que essas pessoas estão qualificadas porque houve formas de as qualificar e houve políticas para as qualificar nos últimos 30 anos, muitas dessas pessoas vão regressar. Algumas até vão regressar com novas capacidades adquiridas e acho que Portugal pode ganhar desse regresso.
Alguns dirão, mas as pessoas estão muito feridas com o país, as novas gerações não se sentem ligadas, digamos, a uma sociedade que no fundo os rejeitou, etc. Isso aconteceu com todo... Mas o país... mas as coisas, os amanhãs são sempre coisas que vão cantar de maneira diferente. Bom, eu tenho neste momento um desafio imediato, que é a direção executiva do Centro-Norte-Sul do Conselho da Europa, que é uma tarefa para a qual me propuseram e que eu aceitei. Não é uma tarefa que tenha a ver com o Estado português, isto é, o Estado português cede-me, digamos, como funcionário ao Conselho da Europa. O meu salário é o salário que eu já teria em Lisboa, não ganho nem mais um tostão. Se estivesse a fazer aquilo ou estivesse a fazer outra coisa qualquer. O Centro-Norte-Sul está numa situação, eu diria, dramática, sob o ponto de vista funcional. Tem menos membros neste momento, porque entretanto saíram vários países, tem menos membros do que aquilo que estatutariamente é possível para continuar, o que significa que há uma ameaça sobre a própria existência do centro neste momento. E, portanto, isso torna a tarefa um pouco mais, digamos, desafiante. E, portanto, eu vou tentar, enfim, na medida do possível, tentar ver se é possível dar a volta àquilo e tentar manter em Lisboa uma estrutura que para Portugal é importante. Nós não temos em Portugal tantas organizações internacionais como isso, e esta estrutura que foi criada em 1989, eu tenho a curiosidade de ter escrito o discurso do membro do governo que na altura lançou o Centro-Norte-Sul, e portanto vou tentar dar uma dinâmica àquilo, talvez alterando alguns parâmetros, talvez fazendo alguma movimentação diferente, mas enfim, estou numa fase, e alguma visibilidade também, estou numa fase ainda de estudo. Devo confessar que não gosto muito de pronunciar sobre coisas que conheço pouco. Estive agora em Estrasburgo há dias para falar com pessoas, para falar com embaixadores, para falar com o secretariado, etc. E vou agora tentar a caminho de Lisboa, digamos, aprender um bocadinho mais sobre o Centro-Norte-Sul. Sente que chegou o momento de voltar a Lisboa e de voltar a Portugal e de ficar em Portugal? Bom, para já é uma inevitabilidade. Voltaria a Portugal nesta altura? Sim, não tem qualquer problema. Aliás, acho que já estou no estrangeiro continuamente há muito tempo, quer dizer, e acho que é bom regressarmos a Portugal. As pessoas dirão, mas Portugal é talvez um momento mais complicado da vida em Lisboa, da vida em Portugal, tendo em atenção a crise que atravessamos. Mas eu confesso, eu regresso a Portugal com todo o prazer e com todo o gosto, para estar com a família, para estar com os amigos, para gozar um pouco também aquilo que é uma espécie de um património humano que nós temos. E, portanto, vou para Portugal com imenso gosto e vou tentar aproveitar ao máximo, digamos, os meus próximos anos para fazer algumas coisas úteis, talvez para escrever qualquer coisa, não sei bem. Não tenho nada de especial, mas eu gosto muito de Portugal, eu conheço Portugal muito bem, quer dizer, eu faço parte das pessoas, poucas pessoas conheço, que conhecem Portugal de les a les, de Melgaço ao Monção, até Vila Real, Santo António, aos bocadinhos. E depois tenho outro vício, que é os restaurantes, que é conhecer a gastronomia. Eu conheço Portugal palmo a palmo. E, portanto, agora vou recuperar alguma coisa desse Portugal que, entretanto, nos últimos anos só vi, enfim, um pouco intermitentemente. Vai ter saudades de quê? Eu nunca tenho saudades. É um pouco estranho. As pessoas faço parte de um grupo de pessoas que fecha completamente os seus dias e os seus anos. Eu só olho em frente. Digo isto com toda e total sinceridade, e quem me conhece sabe que é assim. Eu nunca tenho saudades. E é uma forma de me defender a mim próprio e de não ter nostalgias relativamente ao passado. E, portanto, gostei muito de estar no Brasil. Escrevi um livro sobre a minha experiência lá. Não vou lá voltar daqui a uns tempos, mas não tenho saudades no sentido de dizer faz-me falta aquele posto, gostaria de continuar ali, etc. Paris é a mesma história, foi uma experiência fantástica, fez-se, eram 4 anos, eu já sabia quando é que cheguei a data da minha saída, é uma vantagem neste aspecto para quem está em fim de carreira, e portanto, digamos que se calhar fazem-me falta as livrarias. Eu diria que é talvez o único ponto em que me faz alguma falta, são as livrarias em Paris. Mas, fora disso, também não me podem fazer muita falta, porque com o salário que eu tenho em Lisboa não dava para ir às livrarias em Paris. O que é que lhe falta fazer?
Nada, quer dizer, eu só quero tempo para gozar a vida e para poder ser útil, eventualmente, noutras funções, para poder escrever algumas coisas, para poder estar com os meus amigos e para poder, no fundo, usufruir Portugal. Eu gosto muito de Portugal e não estou nada desiludido com Portugal. Eu não faço parte dos que têm um discurso negativo relativamente a Portugal e um discurso de desânimo face ao país. Eu gosto muito do meu país e acho que todos temos orgulho, devemos ter orgulho em ser portugueses, apesar das coisas que correm mal. O saldo é altamente positivo. Ser português é uma boa maneira de estar no mundo. Quando regressar a Portugal, esta é uma última pergunta, onde é que vai saborear? Qual é a iguaria e onde? Em que parte do país é que vai? Eu viajo muito, por vários sítios. Gosto muito de Trás-os-Montes, a comida de Trás-os-Montes, gosto muito de... Mas acho que em Lisboa se encontra tudo, por exemplo, quer dizer, acho que é possível. A comida alentejana é magnífica e, portanto, eu não sou muito dado a peixe, e, portanto, mas apesar de tudo sou um fã de bacalhau, que é um bacalhau, e talvez por isso é que me colocaram na Noruega como meu primeiro posto.